Então, como esse tema ele é comum aqui para nós, a gente fala muito dele, está no símbolo. O vídeo que acabamos de assistir tem a ver com o poder do Espírito Santo na vida de alguém que já não tem mais vida. Olha que coisa tremenda, né? Na vida de alguém que já não tem mais, só osso, só tem osso, osso não tem mais vida. E aí o profeta agora é convidado a profetizar ao Espírito e junta osso com osso, junta liga, junta cartilagem, junta músculo, junta carne, junta pele. E aí agora ele para e vê que existe ali somente uma espécie de ser. Toda a vida não pode ser um ser vivo, porque está sem o espírito, está sem vida. Ali um exército de cadáveres. A palavra cadáver, ela vem, cada sílaba, ela vem de uma palavra, né, latina, né? Car é de caro, o da é caro data, é de data, e o ver vem de vermibus, então é caro data vermibus, cadáver, carne dada aos vermes. Olha aí, ó, carne dada aos vermes. Caro data vermibus, carne dada aos vermes. Assim é um cadáver. Então, toda vez que você agora lembrar da palavra cadáver, carne dada aos vermes. Essa é a etimologia dessa palavra. E o que que o Espírito Santo faz com uma carne dada aos vermes? Ele faz dessa carne dada aos vermes um ser vivo para a glória de Deus. Que coisa tremenda, né? Isso é maravilhoso. O Espírito Santo tem poder de tirar uma carne dada aos vermes para uma pessoa plena na presença viva de Deus. Isso é maravilhoso. Então, nós vamos nessa manhã conversar um pouquinho, de acordo com o que nós aprendemos também com o pastor Morris Venden, as 4 obras do Espírito Santo na nossa vida. Eu gosto muito de olhar o panorama da redenção, onde a gente onde destaca a atividade das 3 pessoas da divindade atuando em nossa caminhada, em nossa redenção, em nossa vida. Então eu gosto de entender que Deus, cada um é unido, né? As 3 pessoas unidas, operando em cada situação da nossa vida. E eu gosto de olhar a pessoa do Pai como aquele que provê nossa salvação, né? O provedor da salvação. A Bíblia diz que, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ainda que o seu Filho se entregou, ele se entregou de acordo à permissão do Pai. Então, eu disse que Deus deu, Deus é o provedor, ele proveu a nossa salvação. Então, o Pai é o provedor, Jesus Cristo é o produtor, é aquele que produz a salvação, com as suas mãos na cruz do Calvário abertas, cravadas, com as suas mãos, ele tocou a orelha do soldado Malco e colou de volta. As mãos de Cristo é mãos que curaram, que curam. As mãos de Cristo são mãos que produzem salvação. O seu próprio corpo, né? A Bíblia diz que nas suas feridas fomos sarados. Então, é olharmos para a Bíblia e entendermos que nas feridas de Jesus, nas suas chagas, nas suas feridas, houve cura para nós. A ferida na cabeça pela coroa de espinho, cura para os nossos pensamentos pecaminosos. A ferida nas mãos, cura para nossos atos pecaminosos. A ferida nas costas, né? Pela quarentena de açoites, é a cura pelo nosso fardo pecaminoso, poderíamos aplicar a natureza pecaminosa. A ferida nos pés é a cura, é o remédio para nossos caminhos pecaminosos. E a ferida no coração, não ocasionada por nenhum instrumento humano, mas rompido, a artéria coronária rompida pelo próprio peso do pecado, é a cura para nossos falsos amores. Quando a Bíblia diz em Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados, a Bíblia está dizendo que em cada ferida na fisiologia de Cristo existe um símbolo lindo de uma cura para a nossa história pecaminosa. Por isso, irmãos, nele somos sarados. Amém? Jesus é o produtor
na nossa salvação. E o Espírito Santo, onde entra na história? O que ele faz? Então, a primeira ação do Espírito Santo já tem que ver com a sua nomenclatura, o nome que está no crachá do Espírito Santo. Deus está lá, é o provedor. Jesus Cristo, aquele que produz, e o Espírito Santo é o promotor da salvação. Por isso, o primeiro texto que nós vamos ler é João capítulo 16, verso 8. A Bíblia diz assim: quando ele vier, aqui ó, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que esse texto está afirmando? Que o papel do Espírito Santo é convencer. Então, se eu vou para a matéria da venda, do comércio, uma pessoa que vende, que tem a função de vendedor, é chamado também, Rosiane, lá de Aracaju, é chamado, irmã Vera, de promotor de vendas. Quem é o fulano? É o promotor de vendas. O que é um promotor de vendas? Um vendedor experiente, hein? Alguém que tem a habilidade de vender. O que um vendedor tem que aprender a fazer com o cliente? Ele tem que aprender a convencer a pessoa da necessidade do produto. O que o Espírito Santo é, então? É aquele que convence. O Espírito Santo é o promotor da salvação. Deus é o provedor. Jesus, o produtor. O Espírito Santo é o promotor da salvação. É aquele que vai ao coração do pecador perdido e vende, e convence ele do seu estado pecaminoso, convence ele da justiça de Cristo, convence ele de um juízo que virá. Que coisa maravilhosa! A participação unida das três pessoas da divindade. Então eu olho para Deus e falo: Deus, então, é o Deus para mim, é meu Deus, ele é Deus para mim. Eu olho para Jesus, a Bíblia diz que ele é Emanuel, ele é Deus conosco. E eu olho para o Espírito Santo e digo: ele é Deus em mim. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo é Deus habitando em minha vida. Ah? Então, lá no céu, o Pai tem uma procuração que fala assim: João, ó, João de Deus Dias Figueiredo, você é meu, viu? Porque eu te criei. Aí Jesus vem, Luciano, do ladinho do João na tela aí, e diz assim: João, Luciano, você é meu porque eu te remi, comprei você com meu sangue. Aí Maria de Nalva, vem o Espírito Santo e fala assim: Maria, você é minha, porque eu habito em você. Somos de Deus pela criação, somos de Cristo pela redenção, somos do Espírito pela habitação, de acordo com Paulo escreveu aos Coríntios. O seu corpo não é seu, ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita, irmã Ilza, em você. Habita, Antônio Alves, na sua vida. O Espírito Santo habita em você. Então nós pertencemos à divindade. Estamos ligados ao céu por um elo indissolúvel. Não se desfaz. Então, qual é a primeira obra agora do Espírito Santo na minha vida, uma vez que eu destaquei num panorama geral a atuação de ambos na nossa caminhada? Qual é o papel do Espírito Santo, então, na minha vida? Primeiro papel, primeira obra, vamos poder dizer assim, a primeira obra do Espírito Santo, de acordo com o que nós lemos aqui, é convencer. Então, eu quero que você imagine um pecador completamente perdido que vai agora viver cada fase do Espírito Santo em sua vida, cada obra. Qual é a primeira obra? Pode ir escrevendo aí, viu, gente? Eu gosto da participação de vocês. Talvez não vá o seu caso aqui de falar, mas aí no YouTube, que vocês que estão comigo aqui, já pode ir escrevendo aí, porque quando eu peço uma atividade para você, eu estou alcançando aqueles que são sinestésicos. O sinestésico é aquele que aprende fazendo, tá? O ouvinte já está me ouvindo, o visual já está me vendo. E o sinestésico é aquele que aprende praticando. Por isso que tem alguns aí com caneta na mão. Talvez você que está com caneta na mão seja sinestésico. Ou seja, você é os três, mas o seu método de maior aprendizagem seja fazendo. O sinestésico é aquele que suja as mãos. Ou seja, porque ele aprende praticando. Então, como pregador, eu preciso ativar cada um de vocês. Quando eu falo assim, escreve aí qual é a primeira obra do Espírito Santo da minha vida, aí você vai lá e escreve no chat lá. Convencer, ok? Aí você está assimilando mais ainda e o outro está lendo
aí o visual está ouvindo, tá vendo, o ouvido está ouvindo e vai embora. Vamos lá. Primeira obra, convence. Vamos lá. Qual que é a segunda obra, pastor? Então, nós vamos voltar um pouquinho em João capítulo 3 e nós vamos encontrar Jesus com um homem chamado Nicodemos. E ali, conversando com Nicodemos, Jesus, então, agora deixa claro para ele uma obra maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. Quando Jesus fala para Nicodemos assim, lá no verso 4, verso 5, respondeu Jesus, verso 5, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está lidando com a conversão de Nicodemos. Nós podemos achar, inclusive, outros textos que vai nos ajudar nessa caminhada, mas aqui eu preciso que você entenda, queridos irmãos, que é obra do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Convencer, primeira obra, primeira fase, primeiro momento, e agora é papel do Espírito Santo fazer o quê? Converter. Uma pessoa convencida não é convertida. Quando nós vamos para a vida de Paulo e encontramos ali Paulo naquele momento que ele cai ali, ele vê a glória de Jesus e ele conversa com Jesus e ele vai embora, ali Paulo está convencido de que a obra, a vida dele tem que mudar. Mas agora Paulo vai lá, Ananias tem que fazer um apelo para Paulo ser batizado, Atos 22:16. E depois que Paulo é batizado agora, Paulo ainda vai embora e fica lá 3 anos na Arábia. Fazendo o quê? Passando por qual processo? A terceira obra do Espírito Santo na vida do crente. Então, nós já falamos a primeira e a segunda. Qual é a primeira? Convence. O Espírito Santo convence. Uma pessoa convencida não está exatamente convertida, meus irmãos. Uma pessoa convencida tem muito que ver com o contexto cognitivo. E nós precisamos ser cristãos que experimentamos essa obra tridimensional. Claro que vai além, mas o que é cognição? É mente. Uma coisa é aceitar na mente uma verdade. Eu gosto de usar as três expressões: mente, coração e entranha. Na psicologia, poderíamos dizer o seguinte: ó, pensamento, emoção e comportamento, ok? Mente, coração e entranha. Que é isso? Aqui na mente você aceita. Aqui na mente você aceita. Aqui é cognitivo. Eu entendi sobre o sábado. Eu entendi sobre o Espírito Santo. Eu entendi sobre a lei de Deus. Eu entendi sobre a necessidade de ser batizado. Eu entendi sobre a necessidade de entender agora sobre a igreja verdadeira. Eu entendi sobre a necessidade de ser um missionário. Eu entendi. Cognição. Ok? Mente. Coração. Eu aceito isso na minha vida. Eu estou amando esse novo aprendizado, estou amando esse estilo de vida, estou amando fazer parte da Sala 57, estou amando esse estilo de vida de buscar a Deus na madrugada. Sai da mente e vem para o coração. E agora, pastor? Só que agora tem um outro fator que precisa acontecer aqui, nesse tripé do processo humano com aquilo que ele aprende, com a nova verdade da vida dele. Agora tem que ir para a entranha. Aqui é cognitivo, eu aceito. Aqui no coração é emoção. Eu estou amando essa verdade. Aqui na entranha é comportamento. Eu estou vivendo essa experiência. Então, de uma cognição, agora é uma experiência. De uma verdade na mente, agora é um estilo de vida. Ficou claro, meus irmãos? Ficou claro? Fiz-me claro? Na verdade, essa é a pergunta certa, né? Porque se eu pergunto, ficou claro? Se você não entendeu, eu estou dizendo que o problema é seu. Se eu pergunto, fiz-me claro, eu estou tentando dizer que talvez eu não fui tão bem assim na minha elucidação, na minha colocação. Hã? Então, quando eu olho para a vida de alguns irmãos e irmãs na igreja, quando eu olho para a vida de algumas pessoas na própria Bíblia, elas passaram de uma cognição para uma emoção e para um comportamento. E agora, não é interessante entender dessa forma? O Espírito Santo que eu entendo na minha mente, que ele me convence aqui na minha cabecinha, me convenceu aqui na minha cabecinha
agora vem no meu coração e coloca isso como vontade, coloca isso como emoção, coloca isso como amor. Eu agora não só entendi sobre o sábado, eu não só entendi sobre a volta de Cristo, eu agora amo essa visão, eu amo essa ideia. Eu amo, eu não só entendi sobre o Espírito Santo, agora eu me relaciono com ele, eu amo a pessoa do Espírito Santo. Agora vamos para o terceiro estágio. Eu agora vivo com o Espírito Santo, ele habita na minha vida, ele está unido a mim. Eu agora sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Olha que interessante, irmã Miriam, irmã Campina, de Campina Grande, irmã Lore. Importante entender isso, sim ou não? Muitos cristãos só ficam no cognitivo, outros estacionam na emoção. Dificilmente alguns conseguem avançar para o comportamento, né? Agora, então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o Espírito Santo, ele convencendo, o Espírito Santo convertendo, e agora tem uma outra obra muito importante do Espírito Santo, que é a obra da purificação. Onde é que está isso, pastor, na Bíblia? Eu posso usar para vocês, por exemplo, João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Lá no Salmo 51, lembra quando o salmista diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Ele diz assim: não retira de mim o teu espírito. Ora, se ele está pedindo um coração puro e está dizendo não retira de mim o teu espírito, é porque essa obra da purificação no coração é feita pelo Espírito Santo. Agora eu aprecio muito o que está escrito lá em Tito. Eu quero ler com você, lá em Tito, no capítulo 3, de 3 a 5, deixa eu encontrar aqui na minha Bíblia, para a gente ler esse texto de Tito. Irmãos, muito especial esse texto, porque lá tem algo muito valioso sobre essa obra maravilhosa do Espírito Santo, essa obra da purificação, que também eu posso aplicar para a obra da conversão, mas aqui também eu posso dizer que estão as duas. Por exemplo, verso 3, ó, Tito, capítulo 3, verso 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desarraigados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Uma pessoa totalmente perdida. Ó, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, aí Paulo fala o quê? Ele nos lavou. Eita, irmãos, que coisa poderosa. Perdão. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e ele derramou ricamente sobre nós. Paulo está aplicando diretamente uma obra completa do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito, ele nos salvou pela obra do Espírito Santo, mediante o lavar. O que é o lavar? Pureza. Lavar renovador e regenerador. Lavar regenerador e renovador. Aqui é tanto a conversão, desde o convencimento até a conversão e a purificação pelo Espírito Santo. Todos nós precisamos avançar nessa obra maravilhosa que o Espírito Santo tem para nós. Agora, pastor Wagner, queridos pastores e irmãos queridos aqui, sabe o que às vezes eu percebo? E você também vai poder lembrar disso. Percebemos na igreja muitos de nossos irmãos que não avançam, não conseguem avançar para o terceiro estágio. Sim ou não? Quando eu, por exemplo, não estou dizendo agora que eu sou perfeito e santo, altamente, em um alto elevado grau de pureza. Ó Senhor, oxalá que fosse assim para todos nós. E é a nossa luta diária, porque essa pureza tem que ser nos olhos
tem que ser na mente e tem que ser no coração. Principalmente para nós homens, que temos o visual muito mais ativado e aguçado do que nossas irmãs. Essa pureza tem que estar nos olhos, na mente e no coração. Já mudou aqui a nossa logística. Nos olhos, para que eu não contemple a impureza, o mal. Lembra do salmista? Não porei coisa impura diante dos meus olhos. Não é fácil, meus irmãos, porque às vezes você simplesmente por sair na rua, a impureza já está diante dos olhos. Por isso tem 3 estágios no olhar. Tem o olhar acidental, que é o primeiro olhar, não é pecado. Tem o segundo olhar de confirmação, esse agora já te encaminha para a tentação. E o terceiro olhar, chamado olhar da cobiça. Eita, terrível isso aí. Então essa pureza não é só no olhar, é a pureza no olhar, nos pensamentos e no coração. Porque nos olhos eu posso contemplar a impureza, no pensamento eu posso nutrir a impureza e no coração eu posso amar a impureza. Então, quando um homem casado se apaixona por uma outra mulher, que não é a esposa, que já, né? Ele já passou do olhar visual para o mental e para o coração. Já passou do visual, já foi para a mente e já a paixão é fruto de um sentimento, é do coração. Por isso essa pureza no olhar, essa pureza no pensamento, essa pureza no coração tem que ser um alvo da vida de todos nós. Por isso Jesus diz: aprendei de mim, sou manso e humilde. Mas ele também diz: eu sou puro de coração, manso e humilde de coração. Jesus é puro. Temos que ter essa pureza conosco. Agora, quem que produz isso? Eu não posso entender que esse deve ser um alvo alcançado por mim. É um alvo alcançado pelo poder do Espírito de Deus na minha vida. O que é que eu faço, pastor? Colo com Jesus, fico em Jesus, me alio a Jesus, me abraço a Jesus, o dia inteiro com Jesus. Porque unido a Cristo eu vou aprender dele, manso, humilde, puro, santo, fiel. Jesus Cristo. Aí entra lá o jugo lá de Mateus capítulo 11. Amém? Então, quando eu agora deixa eu voltar onde eu estava. Eu digo assim, às vezes me espanta. Não que eu querendo dizer que eu sou o puro de tudo do puro. Eu, meus irmãos. Mas quando eu encontro um crente, como encontrei semana passada, e a gente vai conversar, às vezes um jovem, um irmão, e aí então o que que a gente encontra? A pessoa ao falar, os palavrões eles fluem naturalmente da boca desse crente. Já viu alguém assim? Que ao conversar com você, os palavrões ele vai a verbalização natural, o vocabulário natural dele. Os palavrões vão fluindo. Que pessoa é essa? Esse é um crente que ele foi convertido, foi convertido, mas na terceira obra aqui do Espírito Santo, ele tem dificuldade. O Espírito Santo não consegue acessar algumas áreas da vida dessa pessoa. Não consegue. Falta permissão dele. Por isso, irmãos, nosso vocabulário, ele denuncia o nosso nível de caminhada com Jesus. E eu digo isso para vocês com muita segurança, porque a principal dificuldade minha quando me batizei, uma vez que meu batismo foi assim, de bate-pronto. Eu falei com o irmão que eu queria me batizar, falei com ele no sábado à noite, à tarde, do pôr do sol, e eu imaginava que eu seria batizado 5 meses lá para frente, que eu ia me preparar, aquela ideia de se preparar para o batismo. Meu batismo foi no domingo à noite. Irmãos, foi, meu Deus do céu. O irmão falou assim, ó, foi lá com o pastor, falou, pastor, tem um menino aí que me procurou que quer batizar. Já era da igreja. Lá na Central de Cacoal, o pastor Bidoral. Lá onde o senhor foi presidente, lá andou por lá muito. Lá na Central de Cacoal, lá no portão da igreja que o senhor me falou, vai comportar, você tem que ir comportar. E eu comportei bem, viu? Eu fui obediente. Comportei só 24 férias. A história de vida na comportagem. Lá naquela igreja, pastor, ali naquele portão, pastor Bidoral, daquela igreja. E aí, de repente, alguém vem lá e fala assim: ó, o pastor falou para você ir na casa dele, preencher a ficha que seu batismo é amanhã. Misericórdia. E eu falei: meu Deus, o que é que eu faço com os meus palavrões?
Meu vocabulário era sujo, irmãos. Eu era um garoto de 14 aninhos, vocabulário sujo. Se eu falasse 5 palavras, se brincar, saía 7 palavrões, até a mais. De tanto palavra. Era, Neuci deu risada, é verdade. E agora eu fui orando a Deus, lutando com Deus, orando a Deus, chorava, lutando e orando, lutando e orando. E o Espírito Santo foi atuando na minha vida. Já tinha me convencido, já tinha me convertido. E agora ele começou uma obra linda de purificar meus lábios, purificar meu coraçãozinho. E eu contava quantos dias sem falar um palavrão e quantos meses sem falar um palavrão. Contei 1 ano, 3 meses e 17 dias. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração: ah, meu filho, pare de contar. Essa vitória o céu já alcançou no seu coração, o reino de Deus já entrou no seu coração, e como foi tocado os lábios de Isaías, os seus lábios foram tocados. Irmãos, louvado seja Deus. Deus mudou meu linguajar, o Espírito Santo mudou, transformou, curou. É da mente para o comportamento. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa. Se ele pode mudar todas as coisas. Por isso que eu nem você não podemos desistir, seja qual for a luta que há no seu coração, seja qual for a obra que o Espírito Santo tem que te purificar. Não desista, meu irmão. Não é você que se purifica. Alice a Deus, clame a Deus. Seja se o pastor, eu vou ter um vício, meu irmão, não estou te perguntando que vício é, que pecado é, que natureza é. O Espírito Santo tem poder de pegar a carne dada aos vermes e fazer uma alma viva para a glória de Deus. Por isso que a visão do profeta, ele vai lá no final, pega o osso seco. Agora o osso vai profeta. E agora o Espírito Santo pega o cadáver, a carne dada aos vermes, e faz uma nova vida, uma nova criatura para Deus. Bendito seja Deus. O Espírito Santo pode me tornar a imagem de Jesus Cristo. O alvo da minha vida, meus irmãos, eu falo para Deus: Senhor, o Senhor sabe qual é o alvo da minha. O alvo da minha vida não é comprar um carro novo. O alvo da minha vida não é ser departamental em outra função. O alvo da minha vida não é morar em outro país. O alvo da minha vida só é um. O alvo da minha vida é ter em mim o caráter de Jesus Cristo reproduzido em minha vida completamente. Então eu preciso que você entenda que o Espírito Santo ele te convence e você tem que continuar sendo convencido. Ele te converte, só que a conversão é diária. Ele te purifica e a purificação também é diária, porque não é só uma área, são várias áreas da vida que ele tem que atuar purificando. E agora a gente termina, irmãos amados, e você tem que guardar no coração essa última obra. Ô, pastor Wagner, se alguns estacionam na terceira, a maioria, pastores, a maioria de nossos irmãos estacionam na terceira e agora nunca consegue avançar para a quarta. Pastor, qual que é a quarta? Atos 1, capítulo 8. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, serão meus martureós. Ali a palavra espírito, ali a palavra poder e a palavra dinamis. Vocês vão receber o poder, a capacidade de executar a obra. A palavra poder ali é a capacidade de executar, poderio, força. Vocês vão receber capacidade, vocês vão receber força, vocês vão receber poder, vocês vão receber habilidade quando o Espírito Santo encher vocês. E vocês serão o quê? Meus martureós, meus mártires. Vocês vão pregar com a boca e vão pregar com a vida. Vocês vão testemunhar até morrer pela minha causa. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Se alguém te deu um estudo bíblico e disse que você só tem que guardar o sábado, mentiu para você. Se alguém te deu um estudo bíblico e falou que você tem que guardar o sábado e devolver 10% de dízimo, mentiu para você. Se alguém falou que você tem que guardar o sábado, devolver 10% de dízimo e o pacto e isso e aquilo, mentiu para você. Está faltando coisa. Porque esse evangelho, irmãos, ele tem que comprometer a vida. É entregar a vida inteira. Não é só sábado. Sábado é ponto de início. Dízimo é ponto de início. O final da caminhada é a vida. Eu entrego tudo a Deus, a vida, prego com a vida. Então, a maioria não consegue avançar para o quarto estágio. São convencidos, convertidos. Alguns tantos são purificados e alguns poucos conseguem agora viver uma vida de testemunho vivo para a glória de Deus.
entregando a vida a Deus, sendo usados pelo poder de Deus, sendo missionários para Deus, comprometendo-se em avançar o reino de Deus. Aqui alguns de vocês multiplicam a sala, outros não conseguem fazer. Alguns de vocês multiplicam a verdade do evangelho, outros não conseguem fazer. Precisamos, irmãos amados, viver essas 4 experiências do Espírito Santo na nossa vida. Coloca aí, convence, converte, purifica e capacita para o trabalho. Capacita. Eu estou terminando, queridos, que já tenho que sair para o trabalho. Mas deixa eu só contar para vocês. Agora, recentemente, estive nos Estados Unidos pregando no final do ano, numa campal chamada Campal da Flórida. E ali, então, eu estou ali pregando. De repente, uma irmã vem para mim no final do culto e diz assim: pastor, eu não entendi nada. Eu não entendi nada do que aconteceu aqui agora. Por quê? Porque o senhor está pregando em português para nós. Só que aqui tem alguns americanos. Meu marido é americano e ele não fala inglês. Ele não entende, perdão, ele não entende português. Então, pastor, estava sendo transmitido via aparelho para ele. Só que agora, pastor, o aparelho de ontem para hoje estragou. Então, hoje, o senhor pregou sem a transmissão do aparelho para eles, os americanos. O problema, pastor, que eu não estou entendendo é o seguinte: é que o senhor pregou e enquanto o senhor pregava, meu marido ouvia o sermão e chorava. Quem que traduziu o sermão para o meu marido se ele não consegue ouvir em português? E ela dizia isso cheia de alegria, pastor. O meu marido chorou o sermão inteiro. Só pode ter sido o Espírito Santo, pastor, que falou ao coração dele. Ah, meus irmãos, o que é isso? Isso é uma miniatura do Pentecostes, uma miniatura do Pentecostes. Só que de repente vem uma irmã e abraça o pastor à minha frente e diz assim: pastor, a minha filha aceitou o apelo, pastor, o pastor Gils pregou, o Arauto do Rei cantou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Minha filha aceitou o apelo de ser batizada. Eu não acreditava mais, pastor, tenho orado tanto, tantos anos, pastor. E ela chorava copiosamente, abraçada o pastor à minha frente, e ela chorava e dizia para minha filha. Eu não entendi por que tanta força no fato da filha voltar para Jesus e para a igreja. Claro que é um momento de alegria e êxtase para uma mãe. Mas depois que eu voltei embora, essa filha me escreveu e disse: pastor, eu sou a filha do qual aquela mãe chorava contando a história para o pastor. E por que a minha mãe chorava tanto, pastor? Porque eu saí da igreja e meu casamento acabou, tive um filho e eu, pastor, vim para essa campal com a minha esposa. A minha esposa. Eu estou casada com outra mulher. E naquele apelo, pastor, Deus ativou o meu coração, o Espírito Santo tomou minha vida e eu decidi terminar meu relacionamento. Voltei da campal para casa porque a minha esposa foi para o acampamento. Ela é católica e eu ex-adventista. E ela foi para acampar. Voltei para casa, peguei minhas coisas, saí de casa. Estou estudando a Bíblia, pastor, e eu vou ser batizada. Irmão, sábado passado agora, esse último sábado agora, Dia Mundial do Jovem Adventista, a Dani foi rebatizada para a honra e a glória de Deus. Deus é maravilhoso. Essa é a obra do Espírito Santo na vida do crente. E eu me lembrava do tanto que eu orei para Deus me usar, o tanto que eu clamei para o Espírito Santo me tomar e me usar naquela mensagem, naqueles sermões. Deus seja louvado. Eu quero orar com você, querido, que agora anela de todo o coração ser convertido, convencido, ser purificado e ser usado pelo Espírito de Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, aqui, ó Deus, eu não precisei fazer um apelo, mas eu sei que no coração de cada um dos teus filhos, esse é o desejo. Eu sei, meu Deus, que em nome de Jesus, essa mensagem hoje atingiu muitos corações. Toma-os em suas mãos e nos leva, Pai amado, pelo poder do Espírito Santo a cada uma dessas fases, até sermos vivas testemunhas de Jesus, pregando com a vida, pregando com o coração e com a alma, e se preciso for, entregando a vida pela causa de Cristo. Eu oro por isso e peço, batiza-nos com o seu Santo Espírito e faz a tua obra completa em nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Creio eu que você aceitou. Faltou fazer o apelo, mas eu sei que você aceitou. Levante a sua mão aí, dizendo: eu aceito, pastor, essa obra na minha vida. Escreva amém no chat aí no YouTube. Eu quero a obra completa do Espírito Santo na minha vida. Louvado seja Deus. Pastor Wagner, assume aí que eu preciso me ajeitar para sair para o trabalho. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Louvado seja Deus. Obrigado, meu pastor. Obrigado. Amanhã a gente está junto de novo e até sexta-feira vamos nesses 3 dias de bênção aqui com mensagens vindas do trono da graça.
Obrigado, amigo. Deus te abençoe e tenha um grande dia na presença de Deus, viu, meu pastor? O pastor trabalha na União Centro-Oeste Brasileira, queridos. Ele agora vai para o escritório da União para poder caminhar, né? E fazer com que a obra de Deus aqui na UCOB é na minha união, né? Trabalho junto com o pastor Gilson aqui na União Centro-Oeste Brasileira. Prazer tê-lo conosco aqui e para fechar esse momento aqui de reflexão tão importante, né? É muito bom que é muito bom que nós vivamos isso, né? O mesmo tema apresentado por diversas pessoas, sendo visto por diversos ângulos, fazendo com que a gente amadureça nessa caminhada, né? Vamos lá, irmãos. Laranjeira, Cristina Laranjeira, ela é a pessoa que o Espírito Santo escolheu para testemunhar hoje aqui. Vamos lá? Bom dia, Cristina, tudo bem? Agora faltou tirar o som. Bom dia, um prazer estar aqui na sala mais um dia, nessa escola. É literalmente uma escola, né? Assim que eu considero a sala 57, uma escola. Por isso, queridos, a sala ela tem esse tempo de 2 horas e meia, 3 horas. A gente já tentou diminuir, mas realmente, para o propósito que nós temos, 2 horas e meia é o que a gente precisa aqui para dar essa aula repetitiva, né? Mas repete muito, né, pastor? Eu falei, claro, tá invertido tem muito tempo, então, para desenvergar, dá muito trabalho. Cristina, você está agora em qual estado do país? Qual é a configuração da sua família? Conta um pouquinho disso para a gente, para você se acomodar nesse momento aí. Isso, para relaxar também, né? Porque testemunhar aqui na sala, aquele friozinho, né, na barriga. Estou no Rio de Janeiro, sou casada com o Lúcio, tenho uma filha, dois netinhos, e a minha família, ela é de origem adventista, sim. Origem adventista por quê? Porque minha avó, por parte de mãe, e olha só, preciso ir ao Nordeste, porque sou importada do Nordeste, na verdade. Eu nasci no Rio, mas Alagoas e Ceará, né? Mamãe nasceu em Alagoas, vovó tinha 5 filhas, né? E foi convertida por um comportor adventista. Mamãe fez 90 anos agora em novembro e fez assim, foi lindo, ela relembrando a conversão de minha avó. Foi através de um comportor. E por parte de pai, minha avó, Francisca, já era adventista também, só que eu não sei a história de conversão dela. Mas foi um argumento forte para papai conseguir namorar a mamãe, né? Que quando ele viu que minha avó era adventista, não, minha mãe também é, minha mãe também é. Né? Então, assim, a família, a mamãe sempre foi muito fervorosa em oração. Meu pai era militar, viajava muito, e éramos 5 filhos, né? Eu sou a mais velha, né? Tem Cláudia, Carolina, tinha Carlos e Consuelo, né? Duas moram na Inglaterra atualmente. Cláudia cuida de mamãe e moramos aqui no Rio. Você teve uma infância regular? Você se considera sempre uma pessoa alegre, você tem fácil comunicação, também gosta muito de estudar, né? E você passou por dois momentos assim bastante intensos, que foi a morte do seu pai, Uhum. a morte do seu irmão. Você enfrentou um câncer e você aí hoje ajuda a sua irmã a enfrentar um câncer. É uma vida bastante movida nesses aspectos, né? Isso. Você foi muito bem educada na Igreja Adventista do Sétimo Dia, sempre participando, mas aos 14, 15 anos, você sai. Por que você saiu da igreja? Por que você deixou de congregar, filho? É, primeiro porque o brilho do mundo, ele
nos envolve, né? E eu sempre fui, assim, muito de grupos, de amigos, sempre fui muito de esportes, então, na escola que eu estudava, eu praticava vários esportes. E eu achava, na verdade, pastor, o sábado uma coisa meio pesada, entendeu? Era muito não pode, né? Hoje, a ideia do sábado hoje, na maioria das vezes, né, a gente já consegue enxergar como um dia de deleite, um dia de prazer. E era justamente no sábado, o dia que onde eu morava, tinham torneios de vôlei. Então aquilo começou a me levar, né? A falta também assim de interesse. Cheguei a ter começar o estudo bíblico, né, com uma irmã da igreja, e eu cheguei a falar para ela uma coisa que ficou muito na minha mente, que eu falei assim, ela, mas por que que você não quer estudar? Eu falei, não, que eu não quero estudar. É que eu quero decidir, então eu não quero ficar com um pé dentro e o outro fora. Ela falou para mim, poxa, mas não é melhor você estar com os dois pés dentro? Eu falei, não, eu quero ter certeza, é, eu preciso. Assim, eu não via alegria em estar na igreja, não tinha essa alegria. Primeiro Sabe, porque mamãe tinha uma vida corrida, uma vida de trabalho, né? Mas ela orava, ela canta. Mamãe sempre foi muito musical também, né? Eu sou muito musical, mamãe também foi muito. Então, aqueles hinos antigos, aquelas músicas, mamãe, depois que eu saí da igreja, né? Ela trabalhou com primários muito tempo. Ela sempre lidou muito bem com criança, né? Foi japonesa. Mas o principal motivo foi esse. Eu não enxergava, eu não via o brilho, né? Eu não via o brilho de no seu Jesus. comentário, sabe o que a gente consegue perceber? Que é a luta de todo mundo, quando você fala assim, ó, olha a correlação que você faz, você que está adorando comigo aqui vai perceber que isso acontece com você também. Eu achava o sábado muito pesado. Não era o sábado que era muito pesado, é porque isso conflitava com os interesses mais íntimos da Cristina. Ela era esportista, gostava muito desse movimento dos esportes e muita coisa que era da sua preferência acontecia exatamente no sábado. Então, vai ser sempre assim, viu, querida? A área mais difícil é a da sua preferência. A área mais difícil de entregar para o Espírito Santo controlar é a área da sua preferência. Esta área externa, ela é um desafio, mas não é ainda nesta área externa, como eram os jogos no sábado, é a área mais desafiadora. A área mais desafiadora é aquela que ninguém vê, porque existem áreas de preferência aí dentro do seu coração, tentações que só você conhece, práticas que só você conhece, que ninguém está vendo por trás do seu sorriso. Oi, tudo bem? Não, tá tudo bem. Mentira. A gente fala isso só para fugir das explicações. A gente não quer dar explicação da vida da gente, mas você está em conflito com aquelas áreas mais internas. E aí você vai sempre achar pesado aquele lugar que você tem que entregar, porque é o lugar da sua preferência. Não era o sábado, Cristina, que era pesado. E ainda tinha também, pastor, uma outra coisa, né? As amizades, né? Então, assim, as festas eram, né, nos finais de semana, era no sábado, né? As saídas eram no sábado, já porque todos estudavam, né? E tudo acontecia no sábado. Tudo acontecia no sábado. Tanto é que ela vai citar aqui no testemunho que ela manda para mim nos áudios. Hum. Falando em áudio, se você tem um testemunho, manda pra gente, tá? Ah, mas demora mesmo. São milhares de pessoas, né? Então a gente precisa ir encaixando os testemunhos diante das configurações que aparecem, as oportunidades. Amanhã nós vamos ter uma pessoa que foi puxada para dentro da sala 57 pelo Espírito Santo através da Cristina. Então tem muito sentido essa construção, entende? Então por isso tenha paciência. Na hora que chegar a sua vez, vai ser uma benção. A Cristina, ela
sai da igreja e vai curtir. E aí, quando a gente vai curtir, vai para balada, amigo, festas. A Cristina não enveredou pelas drogas, graças a Deus. Bebia, saía com pessoas, aquela vida de uma pessoa do mundo. Mas uma coisa ficava gritando aqui no coração da Cristina, e ela chegou a pensar em muitos momentos dessa distância de Deus. Meu Deus, se Jesus voltar agora, eu estou perdido, hein? Sabia Ferrado. que, sabia que a gente tem consciência que está perdido? A gente sabe que está perdido. E nessa andança distante de Deus, obviamente, ela adquiriu amigos e estabeleceu um relacionamento em que este relacionamento veio dando para Cristina várias etapas de confiança em Deus. Quanto tempo você passou fora da igreja, Cristina? 46 anos. É a maior 40 parte da minha vida fora da igreja. Saí com 14, estou com 62, 46. e voltou tem quanto tempo? Eu voltei em 2022, quer dizer, na verdade, 2021, né? Mas batismo em 2022, 2022, definitivamente eu voltei para a igreja, né? Que foram aquelas histórias que eu vou tentar resumir aqui, né? Foram várias coisas, né? O meu marido, ele tem problemas cardíacos, mas sempre foi muito boêmio, sempre sabe muito. A gente ia, aquela coisa. E ele começou a ter esses problemas cardíacos, começaram a ficar mais, né, mais presentes. Ele começou a ter mais internações. E a partir da pandemia, isso ficou mais frequente, né? Quando ele internou, uma das primeiras vezes que ele internou, né, eu comecei a voltar para a Bíblia. Por quê? Porque ele dizia que gostava de Davi. Davi era o máximo, né? E aí eu falei, então vamos ler os Salmos. A gente lia os Salmos, muita coisa eu já não entendia, né? Porque estava afastada muito tempo, mas nós começamos a ler. E esses problemas foram se agravando e, com a pandemia, foi uma internação de muito tempo, em um momento tenso, porque no início da pandemia a gente não conseguia falar com as pessoas, né? E ele internou não pela pandemia, ele internou pelo coração, né? E ficou aquela coisa, e a gente já vai entrar para conversar, o espírito. Porque o Espírito Santo está tão presente na minha cabeça, irmãos, vocês Fica não tranquila, têm noção. fica tranquila, porque aí, nesse momento aqui, veja que a Bíblia, a fé nunca deixou de fazer parte da vida da Cristina. Ela disse, eu nunca abandonei literalmente a Deus, sabia que eu precisava dele, mas estava muito longe. E geralmente nas horas de tribulação, né, a gente bate no peito e diz assim, meu Deus do céu, né? O Deus que está distante é reclamado, né? Sabe que Deus não gosta muito disso, de ser buscado assim, ó. O Lúcio, que é o esposo dela, problemaço, não foi uma vez só. Tá bem hoje, você vai ver como é uma bênção de Deus está na vida deles agora. Mas na hora da aflição, de quem Cristina lembrou? De quem estava sendo esquecido, né? Hum, Não é a melhor maneira de buscar a Deus, sabia, Cristina? Não, Não é. Não é a melhor maneira, irmãos. Não é a melhor maneira esperar que a sua vida entre numa crise, que sua vida esteja em risco, que uma doença grave apareça, que uma pessoa. Não, não espera por isso. Busque a Deus enquanto nada disso acontece, irmão. Busque a Deus, porque quando essas coisas acontecerem, você não se afasta dele. Deus, essa não é a melhor maneira de buscar a Deus. Cristina, eu vou te garantir, se Deus fosse um ser humano, ele te rejeitaria. certamente. Não é assim que a gente faz? Ah, a pessoa está me procurando só porque precisa de mim. Ah, agora lembrou de mim. Não é assim que a gente Agora faz? também não quero saber de você.
Não é? A gente devolve na mesma moeda. Ah, me esqueceu? Ah, agora não vou pagar na mesma moeda. Mas eu vou te dar uma notícia linda. Você sabe disso, Cristina. Quem está adorando aqui sabe. Não é a melhor maneira de buscar a Deus. Mas Deus não é um ser humano. Glória a Deus por isso. Quando a gente busca Deus, mesmo em desespero, mesmo tendo esquecido a Deus, e você lembra dele, ele abre os braços assim, vem aqui, filhinho. Eu estava esperando só você lembrar, porque eu não posso entrar e arrancar você de onde você não quer sair. Mas você quer sair daí? Me esqueceu, né? Me esqueceu, né? Tudo bem. Mas eu nunca esqueci de você. Entendeu, Cristina? Deus É nunca esquece da terrível. gente, filho. E assim, depois que a gente volta, né, quando a gente olha quando você olha para trás, aquele período todo, ele parece assim um buraco, sabe? Um buraco assim, que você fica tão sem razão, entendeu? Então, aí você vai vivendo, é um dia após o outro, os teus pecados, né? Aqueles pecados que nos fazem ser pessoas ruins, pessoas más. Porque a gente nunca acha que a gente é mal. A gente sempre acha que a gente é bom. Nossa, eu não mato, é aquela coisa, né? Aqui no Rio, os rapazes, quando entram no ônibus, ele fala assim: senhores, eu não estou roubando, eu não estou matando, estou aqui pedindo. Até assim, eu não estou roubando, eu não estou matando, então não tem pecado, né? Mas é um buraco. A gente Sabe, fica com sabe essa qual é o perspectiva, né? problemaço desse buraco, Cris? Ó, já estamos mais íntimos, Cris. Tá? Olha isso. À vontade. Olha que beleza, hein? Que beleza! Acorda, irmão, vambora adorar a Deus. Você não dorme, não, crente. Presta atenção que a história da Cris tem muita coisa boa para falar com você, viu? O Cris, sabe qual é o problema desse buraco? É que a gente acha que é bom. Quando a gente está longe de Deus, nós achamos que nós somos bons, porque o centro sou eu. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele é bom, porque o centro é Ele. Essa é a mudança radical, né? Longe de Deus, irmão, você vai dizer assim: eu não mato, eu não roubo, eu devolvo, eu pago os meus impostos, sou um bom marido, boa esposa, cuido dos meus filhos. Você está pensando em você. Ou buraco, pior do buraco longe de Deus é esse, achar que você é alguma coisa. Agora, quando você se aproxima de Deus, você descobre que Ele é bom e que é a misericórdia dele que dura para sempre. E olha como é que ele trabalha de maneira extraordinária. Cristina e o esposo no hospital, passando por dificuldades, aparece uma filha do esposo dela e ela diz um negócio para a Cristina que faz a Cristina refletir. Essa garota da linhagem espírita, devota na sua religião. O que que ela disse para você, Cristina, que fez assim, ó? Não é filha, não. É filha do primo dele. Pronto, é filha de alguém. Pronto. Filha do primo, né? Filha do... Então, é filha de Agora alguém. vamos. É filha de alguém, né? Antes, um pouquinho só uma coisinha antes, pastor. Na internação de 2018, ele teve uma crise muito forte de pânico. E eu estava com a Bíblia no hospital. E eu falei com ele, falei, fica calmo, põe na mão de Deus, Deus vai fazer tudo por nós. Ele vai te curar. Ele falou para mim, me olhou e falou assim, filha, eu quero conhecer Jesus. De uma maneira diferente, como ele nunca tinha falado comigo. Eu entendi assim, eu falei, gente, Deus está falando comigo. Só pode ser Deus falando comigo, né? Aí veio a pandemia, Carol me ligou. Caroline, uma gracinha, uma gracinha. Aí me falou assim, olha, como é que está o Lúcio? Como é que vocês estão? É, olha só, eu oro por vocês. Oro não, que ela reza, né? Eu rezo por vocês todos os dias na minha meditação matinal. Aí eu, que bom, agradeci. Caramba, me deu assim um ódio de mim, sabe? Eu falei, Cristina, como é que pode? Que criatura horrível que você é. Como é que a Carol espírita faz meditação, né? Tem um momento dela de adoração.
Você não tem nada. Aí eu comecei a me arrasar, né? Falei, você fica aí nessa tua oração bobinha, só Pai Nosso, né? Só ora quando vai. Porque eu falo, eu brigo com o Lúcio, né? Eu falo com ele assim, eu falo, você não pense que Deus é comida de self-service, não, tá? Quando você está com fome, você vai lá, você pega, se alimenta bem e depois você larga. Deus não é assim, não. Então aquilo mexeu tanto comigo, que aí eu lembrei de minha irmã Cláudia. Minha irmã Cláudia ela fez o antigo IAE, né? Foi ativa, participou do Coral Carlos Gomes, essas coisas todas. Minha irmã das lutas, que a gente brigava muito. Espero que ela esteja aí, né? Mas por ela eu pensei, em IAE, porque eu não tinha referência, pastor. Eu não tinha uma sala 57 ainda na minha vida. Então eu comecei a procurar a Igreja Adventista, comecei a procurar. Aí achei o NASP. Nisso achei os Minutos de Esperança do pastor Elias Brenha, que são uma benção, uma benção. Como tudo que a Igreja Adventista faz é uma benção. Tudo. Se você tiver despojado de preconceitos, de tristezas, se você começar a pensar, cada pastor tem uma palavra diferente, cada trabalho que a igreja faz é diferente. E isso começou a chamar minha atenção, né? Eu comecei a fazer os Minutos de Esperança, comecei a trazer o Lúcio para fazer os Minutos de Esperança. Então, pelo menos a meditação que a Carol, né, que a Caroline faz, a gente passou a fazer, ali, né? E nisso ele esteve no hospital, aí saiu do hospital, voltou para casa, aí a gente já não estava saindo mais. Porque esse momento em que a Carol fala com vocês, Uhum. ele te vê lendo a Bíblia e tem, pelo Espírito Santo, produzindo o desejo de conhecer. Você me fala hoje que você não tinha consciência de que era o Espírito Santo que estava fazendo isso, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema que é bem legal. Uhum. Mas o Espírito Santo vai mexendo as peças do tabuleiro da sua vida. Coloca uma peça aqui, coloca. A primeira peça foi levar você a buscar a Deus. O Lúcio vê, desperta nele. Vem a Carol, que você fala assim: como é que pode a Carol espírita? Porque a gente tem uma noção de que pessoas de outra religião, nós, não busca, né? É É. só a gente aqui que busca. Nós temos uma áurea de santidade que as pessoas não É uma têm. exclusividade nossa, né? É, que tolice, né? Tem muita gente buscando poderosamente a Deus que não é adventista do sétimo dia. Deus tem um rebanho extraordinário. E aí, Uhum. o impacto de uma outra pessoa fiel à sua fé, fiel ao seu momento de intimidade, mexe com o Cristina. Aí ela começa a buscar. Para onde ela vai? Para a bússola do coração. Ela não vai buscar outra igreja, vai buscar a igreja adventista, sempre esteve no coração dela, sempre. Aí ela começa, o NASP, Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha, não é isso? Isso Você mesmo. procure aí, internet, Minutos de Esperança, Elias É uma Brenha, uma benção. benção, uma benção. Ela começa a encontrar ali, vai para a internet, encontra o NASP, do NASP encontra o pastor Rodrigo Silva, e aí ela vai se envolvendo nesse processo até que você requisita 2 estudos bíblicos Isso. para o NASP e começa a estudar a Bíblia. E aí tem uma progressão muito interessante. Você começa o estudo básico, mas você é muito acelerada. O pastor Uhum. que estava cuidando de você já Pastor insere o Cláudio santo. Omar. Pastor Cláudio Omar, uma gracinha também. Na hora que insere o santuário, você diz: espera aí, o que está acontecendo aqui? Aí a ficha cai. Hum. Cai por quê? Porque a mudança na minha vida foi tão grande, aliada a isso, a crítica da minha irmã, de que ela não gostava do meu estilo de vida, que eu esqueci de falar isso para o senhor. Ela falou que eu não gosto do seu estilo de vida. Também o Espírito Santo falando, né? E eu não sabia. Eu sentei ali no estudo bíblico, eu não queria fazer outra coisa. Eu não queria fazer outra coisa. Porque, assim, eu vi o tempo que eu perdi. Primeiro, o tempo que eu perdi, né? Porque eu sempre fui muito assim, sempre fui a primeira da turma, a que tirava 10 em tudo, aquela coisa. Então eu sempre me cobrei nesse sentido, de fazer as coisas, ainda mais para Deus, né? Da melhor maneira que eu puder. Nada pela metade, nada devagar. E o estudo do santuário, pastor, foi assim, nosso um divisor de águas. Por quê? Porque Cristina, eu ali eu acho, eu acho o descobri. Espírito Santo, Cristina, tão carinhoso. Fala para mim. O estudo do santuário foi,
foi fundamental para você. Fundamental. Fundamental porque mostrou ali o quê? Mostrou tudo que eu precisava para entender que aquele era o meu momento. Eu não podia deixar para depois. Ali tem o sacrifício de Cristo, ali tem, né, a pureza, né, a água que lava, ali tem o Espírito, ali tem o óleo, ali tem a oração, ali tem a lei de Deus. Tem a Como presença de Deus, né? A a presença de Shekinah Deus de é Deus. impossível, não é, pastor? É impossível para uma pessoa estudar o santuário e não ser modificada e não ser, sabe, alterada, não ter seus caminhos, sua vida, seu pensamento, sua fé. Sabe, porque as pessoas falam muito em profecia. Eu amo profecia, amo, amo Daniel Apocalipse. Comecei um estudo de Daniel com uma evangélica. Depois a gente começou Apocalipse e ela me abandonou. Eu tenho que ir lá pegar minha ovelhinha, né? Mas o santuário, ele é demais. E ali eu conheci pessoas, conheci Maria Antunes, que era uma menina que mal abria a Bíblia. Eu conheci a Aline de São Paulo, que era uma católica recém-batizada. Conheci pessoas, sabe, o pastor Fábio Darius, que é professor lá no NASP, que falava com a gente, conversava com a gente, dizia, você é uma menina muito inteligente, porque eu sempre gostei de perguntar, eu sempre quis saber, sempre quis conhecer. Você Então, sempre a foi partir estudiosa, dali, eu né? comecei, Né? Você sempre foi graças a estudiosa, né? Deus, eu espero que Deus me leve todo sempre, porque eu quero ir para o céu estudar lá. Eu já falei que eu não quero ir para lugar nenhum. Ah, você quer conhecer a Europa? Não. Você quer conhecer? Não quero conhecer lugar nenhum, quero ir para o céu. Quero ir para o céu, porque, como o Rogério falou, a gente já está cansado disso aqui, isso aqui já deu, né? Mas a gente ainda tem trabalho aqui. Então, a esperança de ir para o céu é que nos move, né? Você se Então, depara, você se depara com o santuário e a coisa abre na sua cabeça. Você decide batizar, mas você vivia em união estável com o Lúcio. E a isso. igreja não aceita, obviamente, a união estável, só o casamento legitimado mesmo. Você dá uma cantada no seu marido e vocês se casam. É porque ele E não quis casar comigo, pastor, ele me dispensou. Ele- Eu falei, olha, imagina isso. Ela deu uma cantada no marido e o marido dispensou, irmão. ele disse, Pense não, eu numa não vou casar com situação. você, não. Você só quer casar para se batizar. Eu falei, mas eu não estou mentindo para você. Eu falei para ele, poxa, a gente já está tantos anos juntos, vamos lá, vamos casar, vamos casar. O pastor Alejandro também, um jovem pastor maravilhoso, está na Igreja Central de Curitiba, estava aqui na Barra. Por que a Barra da Tijuca, irmãos? Porque a minha mãe, minha mãe, meu irmão, minhas irmãs, eles são pioneiros lá na igreja. A igreja começou numa união, né? Eles chamam União Church, né? Que tem ali na Barra da Tijuca, não tinha igreja. E depois fundaram a igreja belíssima, sabe? As pessoas maravilhosas oram, são muito de interceder. Irmãos queridos, né? E aí, o que que aconteceu? Aí eu me batizei. Me batizei, os estudos bíblicos acabaram. Aí ficou aquele limbo, né, pastor? Aquele limbo, assim, para onde eu vou? Sentindo falta, sabe de quê? Do ambiente. Porque, E veja, queridos, tem algumas coisas muito importantes que acontecem mas guarda esse negócio do santuário, viu? tá, não, vamos voltar para Bíblia. Como é que Deus é extraordinário. Mas o ambiente é fundamental. Então, ela sai do mundo porque começa a buscar, aquilo vai ficando desinteressante. O Lúcio vai compreendendo algumas coisas junto com ela, e essa luta da saúde vai e volta, porque a situação do Lúcio era uma situação complicada e hoje exige cuidados, muito embora esteja estável. Isso. Nesse processo todo, a Cristina luta com câncer ainda, e pensa, nesse turbilhão todo, ela encontra o ambiente, é inserida no ambiente, é aprofundada na doutrina, chegou, batizou, daqui a pouco, tum, cadê o ambiente? Cadê? Bebê cristão, bebê cristão, solto, carente, sedento, que eu me vejo assim, eu vejo os recém-batizados assim, como bebezinhos, né, ovelhinhas miudinhas, sedentas da palavra, sedentas de viver a palavra. E não é só a palavra, porque a gente encontra muitos irmãos que têm a palavra, mas que não vivem a palavra, né? Aí acha assim, mas aí você tem que ser santo. Não, você.
sabe que a gente não vai ser santo aqui nessa terra, nessa carne, né? Nesse corpo a gente não vai, a gente tem aquelas nossas lutas. Mas você tem que viver. Aí, o que que aconteceu? Aí, nas minhas andanças, eu descobri o Envolve, que é um projeto da APAC na madrugada. A madrugada começou na minha vida ali, que é 4h59, deve ser para não competir com a sala, né, pastor? 4h59 do pastor Jair Miranda, que para mim, olha, para mim todos eles são meus íntimos, meus queridos. Pastor Bechara, para mim, ele é meu avôzinho, está aqui comigo. Eu tenho essa mania assim, de pegar e trazer as pessoas para mim como se fossem minhas. Aí comecei no Envolve, 21 dias, jejum de Daniel. Falei, gente, o que que é isso? Sempre na luta para emagrecer, né? Porque eu dei engordado. Eu falei, caramba, esse jejum vai ajudar, mas o jejum não é para isso. O jejum é para você preparar seu corpo para receber o Espírito Santo, né? Assim como o jejum dos sentidos que eu descobri na sala, que depois a gente vai falar. Então, aqueles 21 dias de Envolve foram assim, nossa, uma descoberta, né? Aí aqueles pastores maravilhosos, né? O primeiro ano que eu participei, a música tema foi Jesus precisa voltar. Jesus, que é a preferida do meu netinho, né? Dos Arautos do Rio. Então, eu comecei a resgatar, junto com o Envolve, as coisas da igreja. A música, a lição da escola sabatina, né? Uma oração mais elaborada, uma conversa mais íntima com Deus. Só que o envolve não é para sempre, né, pastor? Acabou, então. E aí? Acabou. Acabou, Ih, envolve, irmão. Lá cara, foi embora fiquei órfã de novo. Lá foi embora o envolve, acabou o ambiente de novo, pastor Acabou Aguinaldo. de novo. Eu falei, Falando em pastor Aguinaldo, o homem tá bonito ali no amarelo por é trás, hein, pastor? Magelão, Tá mesmo. bonitão? Pastor Abdoral, Aguinaldo, Flávio Borges, Gilson É, Costa, pastor bonito, Abdorá é José Alves, José queridinho. Carlos, José Milhões, pastor Ronilson está aqui com a gente na sala. Todos Obrigado, eles, mano. todos eles. Quem tem Oi, Instagram aí, eu sigo, vou lá procurando todo mundo, sigo todo mundo. o Tem outro pastor. envolve, É, o envolve termina, e aí isso, você vai mexer na internet e você encontra uma oração. uma oração. Cara, isso aqui para mim é extraordinário, irmãos. Ó, como Deus vai construindo a caminhada, né? Traz de fora para dentro, encontra o minuto com Deus, os teólogos da igreja extraordinária, esses homens que Deus deu capacidade para eles pensarem. Nós temos pessoas extraordinárias. Encontra a igreja do NASC, pastores que coordenam os estudos bíblicos, santuário, explode, envolve, precisava continuar o ambiente. Quando ela encontra a sala 57, ela encontra um vídeo meu e do pastor Adevaldo Isso. fazendo o quê? Aqui para mim é que é tremendo. Porque quem Podia... adivinhar vai ganhar uma vinda no Rio de Janeiro grátis. Ah, então Mentira, vai ganhar. eu vou dizer primeiro, eu vou dizer primeiro. Irmãos, ó, Que ela podia cachê! encontrar, na internet há milhares de recortes da sala 57, milhares de recortes. Tem gente que pega a sala aqui, ó, e cortam pedaços da sala e colocam nos canais. A gente não tem controle disso. Então, essa reunião é muito mais vista do que esse número nosso aqui, do nosso canal. Muito mais. Tá vendo aqui, ó? A Cristina vai chegar na sala por um canal que recorta a oração do santuário e coloca lá no canal. Ela encontra a sala assim. Não era o nosso canal, era um Não, recorte da sala 57. Olha, pra você ver a dimensão disso. isso. Quando ela acha a sala 57, olhando na internet, ela encontra a mim e o pastor Adevaldo fazendo o quê? A oração do Coração do santuário. Santuário. Oh, que beleza, hein? Aí eu falei, gente, o que que é isso? Oração do Santuário. Que eu já tinha paixão pelo santuário. Falei, o que que é isso? Oração do Santuário? Nossa, vou parar que eu vou ver. Vocês orando, falando dos móveis. Aí você sabe que vem aquela coisinha na cabeça. Vai lá nos comentários, né? Vamos lá nos comentários. Porque eu não estava entendendo, eu estava vendo que tinha a ver com o santuário, que era uma oração, mas eu não estava entendendo. E sala 57, o que que é sala 57? Eu não sabia. Aí eu vi várias pessoas, ah, que a sala é uma bênção, ah, pastor Wagner, a sala é uma bênção, uma bênção. E uma mulher, a tal da mulher, ela falando, que isso é uma adoração, sei que isso, ai, falando mil coisas. Mas aí eu falei, gente, tem
um número maior de pessoas elogiando e uma falando mal. Falei, não, isso aí deve ter alguma coisa boa aí. Aí continuei acordando de madrugada, porque o meu netinho vai de madrugada, para bem dizer, de madrugada para escola, e eu fiquei com aquela oração na cabeça, né? Eu falei, gente, oração santuário. Nisso, eu conversando com a minha amiga Aline de São Paulo, a gente conversando, falei, eu falei, ela, eu estou sentindo tanta falta. Eu falei, eu também, vamos começar um estudo bíblico. Aí começamos a conversar estudo bíblico, estudo bíblico. Nisso, um dia de manhã, converso eu com Miriam Ramos, eu acho que está presente aqui na sala, espero que esteja. Eu acho que ela está só sem áudio, pastor, infelizmente. E eu perguntei a ela, eu falei, Miriam, vem cá. Foi logo assim, isso foi tudo muito seguido, né? Miriam, você conhece a sala 57? Nossa, olha, eu procurava, pastor, vou lhe dizer. Sempre tinha alguma coisa que me impedia de chegar. Isso foi até, inclusive, para receber link, para ter uma moderadora, aconteceu isso comigo também. Aí ela falou, eu conheço, eu frequento a sala. Nossa, e aí, como é que é? Que eu não consigo achar, eu não conseguia, irmãos, achar. Eu botava sala 57, via tudo, qualquer coisa, menos a sala 57. Aí, vocês estão me ouvindo bem, né? Que eu acho que eu estou tendo uma estabilidade aqui na Tá minha, belezinha, estamos bem, ouvindo. tá, na minha internet. Aí ela foi, não, vou te mandar, e você depois você procura lá, vou te mandar o link, e me mandou o YouTube. Olha, foi assim, nossa, aí eu falei, achei. Achei, porque para mim a sala já tinha vindo do santuário, né? Já estava naquela vibe do santuário. Aí entrei na sala a primeira vez. Quando eu entrei, estava pregando a Selma. Ela estava pregando, eu acho que ela estava pregando alguma coisa de Apocalipse, não me lembro bem. Porque a primeira vez, pastor, que eu ouvi falar em mensagem angélica foi uma semana de oração do NASP com o pastor Adolfo Soares, que é outro querido também, né? Então, dali, quando eu procurei saber o que era, né? Aí eu achei também o pastor Arilton com Bíblia Fácil. Aí, quando eu cheguei na sala, que eu vi a irmã Selma pregando, da necessidade do espírito para a gente para o preparo, eu falei, gente, esse lugar é bom, né? Acho que eu vou ficar por aqui. Vou começar a participar. E comecei, todo dia. Aí eu ia lá no chat. Aí as meninas perguntavam, porque agora tem formulário. No meu tempo não tinha, não. Ou no meu tempo, eu já antiga na sala, um bebê. Aí eu botava lá, eu quero o link. Eu botava, queria o link. Elas não viam, eu botava meu telefone, elas não viam meu telefone. Meu telefone não aparecia. Eu falava, aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou largar essa sala de novo. Não quero mais saber disso, não. Não consigo. Porque eu achava o link o máximo. Eu estava fazendo a mesma coisa, né? Só que como eu via as pessoas conversando, trocando ideia, e eu tenho essa característica de conversar, de falar, de querer participar, de dar pitaco na vida das pessoas, assim, né? Essas coisas, eu queria aquilo também. Eu queria o Zoom, eu não queria o YouTube. Eu entro lá sempre e dou ok, tá aí, ó. A gente tem que aumentar lá as mãozinhas, né? Perfeito. Dá o joinha que, ó, nossa Joinha, reunião. joinha. É. Aí fui, falei, caramba, isso aí deve ter, essa sala deve ter Instagram, vou entrar no Instagram. Aí comecei a tirar para todo lado. Fui, mandei um pedido pelo Instagram, não sei se era o Rogério ou o Gabriel, não me lembro qual deles que coordenava lá. Me respondeu, mas eu não vi a resposta dele. Aí voltei para o YouTube, falei, não, vou ficar aqui. E o negócio é o Espírito Santo. Então, vou deixar na mão dele. Não deu outra. Botei lá, falei, estou decepcionado. Comecei a criticar. Falei, eu não consigo, ninguém quer falar comigo. Vocês ficam dizendo para a gente pedir o link, eu peço, meu link não aparece. Aí, uma moderadora me achou. Eu não me lembro o nome dela, eu peço perdão. Não sei se a Beth vai lembrar. Aí ela falou: Meu amor, não, você vai entrar sim. Peraí, que a gente vai cuidar de você. Me manda teu número. Eu mandava o número, não acontecia. Eu mandava, não acontecia. Não aparecia meu número na sala. Aí eu falei para ela, falei, olha, aí eu falei, vamos. Ela falou, vamos para o WhatsApp. Aí eu falei, olha, eu mandei pelo Instagram. Ela, mas no Instagram é outro moderador. Eu falei, não, mas eu quero ficar com você. Ela, não, mas você não vai ficar comigo. Você vai ficar com a Beth. Eu falei, tem diferença? Ela falou, não, todo mundo aqui, a gente não tem isso. Você vai conhecer melhor, você vai gostar. Aí comecei a receber o link.
Aí conheci a velhinha, fiquei apaixonada pela velhinha. Aí conheci a Kelly, vi o testemunho da Kelly, Kelly Nascimento, e a Kelly que tá aqui no chat hoje, que foi, assim, essencial também para o que aconteceu depois, né? Não sei, a gente está dentro do horário, né, pastor? A É gente está porque dentro do horário. A Kelly, você ouve o testemunho da Kelly e vê também o testemunho da nossa Kelly Brito, que vai mexer com você, o trato dela com a mãe, a luta dela com a mãe, aquilo vai assimilando você, vai introduzindo você nessa caminhada, e você vai Isso, dizer assim, pastor, a sala mexeu comigo, a sala ocupou espaço. isso. Eu eu não entendia a necessidade de ter o espírito, porque você, quando ouviu o Vale dos Ossos Secos, você vai dizer assim, eu não entendi aquele vídeo. O que que esse vídeo quer dizer? Por isso que hoje eu expliquei no começo, você estava na sala, eu Isso. falei, cara, a Ah, Cristina entrou na sala, uma irmã falou assim pra gente, eu não entendia, pastor, eu ficava olhando aquele vídeo cheio de caveira, eu falei, que esse curioso. povo, a minha irmã pensou assim, que esse povo quer mostrando caveira pra gente logo de manhã, que coisa é essa, né? Ah, A Cristina vai entrar e começa a ser impactada pelos ensinos da Sala 57 e você vai dizer assim, ó, eu comecei a entender a minha fé. Até aqui, até o momento em que Cristina entra, aí sim, Raimundão, tá bonito, hein? Tá bonito, irmão Raimundo. Parabéns. Que coisa linda, o Raimundão, numa cueca preta, irmão. Maravilhosa cueca do irmão Raimundo. Raimundice, eu tava com a câmera aberta, meu amado. Preste atenção, crente. Tá vendo, irmão? Cuidado aí, por isso que a gente tem moderador cuidando das câmeras, irmão. hum, Consegui pegar antes que tudo acontecesse. Bom, voltando aqui, depois que eu fui impactado pela cueca preta do irmão ué, Raimundo, que coisa, não? Reunião ao vivo é o bicho. Nada que momento ele de seja um problema descontração. grande. Vamos nessa, não é? Ele Vamos deve lá. estar lá uma hora dessa, meu Deus, o que que eu fiz e agora? Mas eu estava de costas, irmão Raimundo, fica tranquilo, não tem problema. Cuidado, muito cuidado, gente, com as câmeras, viu? Não esqueça. Outro dia, tem tempo já isso, um pastor não queria perder o testemunho, pastor aí, e ele foi pro banheiro, Cristina, com a Ai, câmera, tadinho. irmã, pense. E acho que ele esqueceu e não fechou a câmera, né? Ainda bem que as meninas pegaram aí e cuidaram desse amadinho. Bom, a Cristina vai entrar e vai ser impactada. E aí, preste atenção, amados. Olha só que coisa interessante, ó. Lá fora, minutos, o NASP, mas aqui na sala ela vai ser impactada pela mensagem mais profunda sobre o Espírito Santo. E Cris, o que que muda, né, nessa caminhada que já estava sendo maravilhosa para você, entrar na sala, oração do Espírito Santo, oração do santuário, testemunhos, o ensino sobre a busca, sobre o aprofundamento, você vai descobrir isso. O que que muda na sua, o que que você quer dizer assim, ó? Comecei a entender a minha fé. O que que aconteceu com você? Aconteceu o seguinte: primeiro que eu achei, assim, encontrei pessoas maravilhosas na igreja quando eu voltei. Um casal de anciãos maravilhosos. Me chamaram para ser professora da escola sabatina. Foi muito importante. E casou com a sala no seguinte sentido, de que a gente tem uma visão muito rasa de Deus, muito rasa da palavra. Porque quando eu leio aqui um dos meus versículos favoritos, tá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu leio isso aqui, eu não posso não pensar em missão. Eu não posso não pensar em graça. Eu não posso não pensar em bênção. Então, quando eu via as pregações, normais, pregações que a igreja precisa ter, né? A sala me fez querer mais. Então já não
Eu não estava satisfeita apenas com a lição da escola sabatina. Eu não estava satisfeita apenas com os áudios, os vídeos. Eu já queria mais. Eu queria mais o quê? Entender que eu precisava ter isso tudo, aprofundar, mas eu precisava botar para fora isso também. Eu precisava, de alguma maneira, e eu fiquei muito angustiada, irmãos, ansiosa, ansiosa. Eu tenho uma doencinha autoimune de pele. Nossa, me deixa cheia de pipoquinha no corpo. Aquilo começou a aparecer, por quê? Porque eu já queria discutir, cheguei a discutir com a netinha do meu marido, com toda a educação, obviamente, porque ela é evangélica, aí, sabe, acredita que tudo é Deus, que tudo é lindo, que Jesus é maravilhoso, mas não sabe o que é o juízo. Então você vai tomando pé dessas coisas e você quer que todo mundo venha. Aí eu queria, eu chorava, eu falava com as minhas amigas no estudo bíblico. Nossa, hoje eu escutei isso assim, assim, fiquei tão triste. Não, elas falaram também a palavra mágica, né? Que foi também a lição que a gente estudou da escola sabatina no trimestre passado, que a missão é de Deus, a missão, né? Eu aprendi isso na sala, que nós somos usados, nós somos instrumentos. Então, quando você vai para a igreja, que você está lá, que você não vê aprofundamento teológico, aprofundamento da doutrina, mas que você também não vê, você sabe que o Espírito está ali. Você sabe que ele está batendo, que ele quer entrar, que ele precisa entrar. Mas nós não entendemos. Por isso que eu falei para o senhor que quando eu ouvi as vozes, uma amiga minha, Terezinha, Peninha, se ela não estiver aqui hoje, ela é maravilhosa. Ela sempre diz assim para mim: eu orei e Deus me falou assim, eu orei e Deus me falou assim. Aí eu ficava com inveja, confesso. Ficava com inveja. Eu falo, poxa, deixa eu falar com ela, fala comigo, que maldade. Por que que ele fala comigo? Eu falo, também tu fica aí, solta no mundo. Como é que é esse negócio, né? A minha cabeça, a minha Eu cabeça quero ficava Deus assim, falando comigo também, né? poxa, fala comigo. E ele já falava. Eu já escutava a voz, só que eu pensava que essa voz não era só Deus, eu achava que essa voz era eu, a minha mente falando. Eu achava que era Ou eu falando. seja, ou seja, o que eu consigo perceber nessa sua fala, Cris, é que você tinha um relacionamento com Deus, mas ele era impreciso, Não porque precisa. você não sabia como esse relacionamento se processava. Você não É, conseguia identificar. O pastor pregou exatamente isso. Tem muitos de nós, adventistas do sétimo dia, que só vai até a segunda fase do plano. Entende a bênção do Pai, aceita Jesus Cristo, mas direção, não avança para a terceira fase, que é a ação do Espírito. Eu não exatamente. sei como ele fala, eu não sei quando ele fala, eu não sei o que fazer para ouvir a voz dele, eu não sei o que fazer para a Bíblia ser um livro lindo, maravilhoso, que me emociona. Eu não sei o que fazer para amar fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, com todos os seus problemas. Eu não sei Isso. o que fazer para achar um culto maravilhoso, independentemente do pregador. Hoje é possível que a gente tenha, se não superamos os 5.000 presentes por mais tempo, nós batemos bem perto disso para fazer a nossa vigília, mas a minha pergunta é: nós vamos chegar aos 5.000 porque o pastor Gilson Magalhães veio pregar aqui? A gente está vindo por ele? Ou a gente vem para receber a unção? Você entendeu que coletivamente é importante receber a unção? Você entendeu que permanecer nesse lugar aqui vai ajudar outras pessoas? Tá vindo por pessoas? Tá vindo por gente? Quando é que a gente vai abandonar essas práticas e ir por Deus? O coração dela pulava nessa direção, mas ela não entendia essa terceira pessoa da Trindade. Ó, escute aqui, eu vou ressaltar isso, que seu testemunho, ele é precioso demais nisso aqui. Ainda mais da forma como o pastor pregou hoje. Você tá fora, sai aos 14, 15 anos de idade, de novo o brilho não lhe segurou, era opaco demais a igreja. Você vai 40 e tantos anos fora, volta, Minuto, o NASP, Santuário, mas a pessoa do Espírito Santo ainda não havia. Não Por havia. quê? Por que que essa caminhada de retorno não apresentou para ela logo o Espírito Santo? Por que que não disseram para ela, ó, Cris, é o seguinte, você está voltando, né? Você vai gostar de tudo isso aqui da igreja, porque como ela disse, nosso material é excelente. Você Hum, vai gostar de tudo isso, mas, Cris, ó, entenda o seguinte, se você não
entender a terceira pessoa da Trindade, você vai ter dificuldade de permanecer fiel. Não disseram isso para ela no começo. Por que que a gente não faz isso com quem está voltando? Por que que a gente não faz isso com quem está chegando? E apresenta logo de onde essa pessoa vai extrair poder e capacidade de permanecer em Cristo. Por quê? Entende? Existe um desvio que nós precisamos evitar e colocar os trens no trilho. Deixa eu fazer aquilo que eu te falei. Hum. Ó, para você entender, ó, a sala hoje vai estar muito casadinha, irmãos. Ó, o pastor pregou hoje. Tem gente que só vai até a segunda fase do plano, que é até Jesus Cristo. Pega a ideia aí, ó. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. O que que significa plena redenção? Ó, isso aqui é Ellen White, viu, irmãos? É de suma importância que todo ser humano dotado da faculdade de raciocínio compreenda a sua relação para com Deus. Ó, nesta vida podemos apenas começar a compreender o maravilhoso tema da redenção. Olha o que está dizendo aí, ó. Redenção é o ato e o efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo e salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro. A gente tem que entender como isso acontece. O Filho de Deus é o centro do grande plano da redenção, que abrange as dispensações, períodos. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do século. Olha o que que ela fala sobre isso, ó. Precisamos ser esclarecidos acerca do plano da salvação. Quando começa a brilhar a luz para tornar claro o plano da redenção, o inimigo opera com toda a diligência para que a luz seja excluída do coração dos homens. A gente está gritando aqui a necessidade de conhecer tudo isso. As verdades da redenção são suscetíveis a desenvolvimento e expansão constantes. Em cada época, novo desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus para essa geração. As velhas verdades são todas essenciais e a nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Quando iniciamos, quando inicialmente os israelitas aí que eu vou explicar para vocês as fases. Mas por que que eu passei esses textos aqui? Você só estava, você tinha sido conduzido até a segunda fase. A igreja não fala do Espírito Santo, fala, mas como mesmo Ellen White disse, ocasionalmente, depois não mais. Aí você fica gostando das coisas da igreja, mas não tem o poder para viver as mesmas coisas que você gosta. Então, aqui na sala, eu vou deixar bem específico, porque o trabalho da sala é esse. É ressaltar a pessoa do Espírito para completar a compreensão da redenção. A redenção foi feita pelo Pai, a redenção foi feita pelo Filho e a redenção foi feita sem o Espírito Santo. Sem o Pai você não é salvo, sem o Filho você não é salvo, sem o Espírito Santo você não é salvo, muito embora Cristo seja o centro, porque ele encarnou. Isso. Tem que entender isso. Tem que entender. Aí você vai compreender a maneira como você se relaciona com o plano como um todo. Isso Aí, mudou, isso mudou sua cabeça, né, filho? com certeza, que aí o que que eu fiz? Antes, quando eu entrei para a sala, eu já. Aí eu comecei a pegar, a gente tinha trabalhado contra a pandemia, a esperança além da crise, aquele vídeo. Está me ouvindo? Está dando Sim. instável aqui para mim. Para mim tá ótimo, pode ir. Esperança. Eu fui na igreja, aí eu comprei livro, aí comecei a dar livro. O meu negócio era dar livro. Dar livro, dar livro. Aí botei livro aqui na caixa do pessoal do meu prédio, né? Mas faltava alguma coisa. Aí quando eu entrei para a sala, quando eu dou o livro, eu já dou diferente. Eu estive internada em outubro, eu tenho que falar isso, vocês têm que falar, né? Eu comecei, eu compro o livro, eu compro aquele o conflito de capinha dura, o pessoal eu vou na CPB, a gente faz uma festa lá, você é a Cristina da internet, porque eu compro pela internet, aí vou na loja, aquela coisa, para dar livro. O carro é cheio de livro, aí meu marido fica, você fica abrindo a janela para dar livro para quem você não conhece. Mas uma das coisas mais maravilhosas que eu já ouvi na minha vida foi assim, um garotinho, eu indo para a igreja, parei no sinal, meu netinho e a netinha do meu marido, aí ele veio para eu comprar alguma coisa. Eu falei, olha, eu não vou comprar não, mas eu vou te dar um livro. Aí ele,
E tia, da igreja, tia, é da igreja, eu achei que tão lindo. Sabe que não falou tanto, eu falei, é da igreja, mas é para você ler. Aí eu dou o livro para as pessoas, vem entregador aqui. Aí eu, oi, aí teve um que já falou, a senhora já me deu um livro. Ah, então quando você voltar, eu vou te dar outro. A senhora já me deu esse livro, mas você leu? E eles perguntam para mim, a senhora já leu o livro? Eu falei, já li, estou lendo. Mas vou ler de novo junto com você, você pode ler. Então, assim, eu me achei no livro, né? Nas publicações, mas falar, verbalizar, eu não verbalizava antes, porque eu não sabia o que falar. E isso na sala também, eu trabalho, tenho até trabalhado mais. As frases da sala, a cunhada do meu marido estava num momento terrível, ele no hospital. Eu passei as 4 frases para eles. Ela, quando foi visitar, ela foi numa felicidade. Aí dou livro também para ele. Ela falou: Nossa, olha o que é. Aí mostrou para os filhos o que ela escreveu para a gente. Eu falei: Gente, é da sala, tá? Mas assim, falar com as pessoas. Eu vejo pessoas muito humildes. E eu aprendi no hospital. Eu não queria mais sair do hospital. Depois que eu tive alta, irmãos, eu queria voltar para o hospital. Eu não conseguia dormir o meu corpo, a minha mente, eu fiquei tão impactada, que aquilo ali é o poder do Espírito, só pode ser. Porque todas as enfermeiras, o pessoal de enfermagem, achei Ana Paula afastada, já levei para a igreja uma vez, o filhinho lindo, desbravador, meu netinho desbravador, ganhou um lenço no domingo, tô toda boba. Minha irmã desbravadora. Mas assim, mas aquela coisa de ficar falando para as pessoas, porque eu não tinha motivo para estar com pneumonia, mas eu tive. Quando no hospital que eu tive pneumonia, me apareceu uma celulite. Aí eu tive que ficar 5 dias. 5 dias distribuindo livro, assistindo a sala na madrugada, bem alto, cara, quando elas vinham, né? Quando elas acordam a gente, a madrugada inteira. Quando ela chegava, eu estava lá, vi o testemunho da Rosilane. Ela me deu o telefone, liguei para ela, nos conhecemos pessoalmente. Cheguei atrasada, mas fui no rebatismo dela. Então, assim, conhecer as pessoas da sala, aquilo foi me dando uma alegria, sabe? Então, eu já dava livros diferentes. Falava, é isso que eu quero fazer. Mas aí vem aquela coisa, mas aí eu voltei para minha rotina. No hospital, eu estava fora da minha rotina. Então, o que que o Espírito falou para mim? Você precisa escolher uma maneira de fazer isso. Aí vieram os mosaicos da sala. Aí, o que que isso tem a ver? Tem a ver que quando eu estou dirigindo, quando eu estou andando na rua, eu olho para uma pessoa, pastor, como eu estou olhando nos seus olhos, como eu estou olhando aqui nos olhos da Leila, na figura aqui da Diana, como eu olho para as pessoas, eu começo a interceder. Outro dia eu saí, toda sexta-feira eu vou para a Hora da Beleza, né? Porque o senhor mesmo falou que a gente precisa, então eu não me culpo mais, a gente precisa da Hora da Beleza. Saí, peguei o carro, tem um hospital grande aqui, e tinha uma família, assim, uma mulher e um menino na frente do hospital. Um menino muito nervoso. Aí parei, olhei aquilo, falei, será que morreu alguém? Fiquei tentando imaginar o que estava ocorrendo. Aí o Espírito falou assim para mim, ora por ele. Aí eu comecei a orar, do mesmo jeito que a gente ora na sala. Eu não sei o que aquela família está passando, eu não sei o que aquele rapaz está, o que está acontecendo na vida dele. Mas, Senhor, põe tua mão de cura, tua mão de amor, abraça-me, não vontade de chorar. E fui pensando nele. Aí nisso parei no outro sinal, veio uma mulher meio rasgadinha. Eu falei, sim, é uma filha tua. Ontem à noite, né, saí, levar meu netinho no futsal, e já estava escuro, tinha chovido muito, e uma mulher toda, você via que era uma roupa, não era uma roupa barata, mas era uma roupa suja, ela estava na rua, ela estava na frente dos carros. Aí eu olhei nos olhos dela, e só me dá vontade de interceder, então eu intercedo por todo mundo. É a caixa do mercado, vou orar por você, olho para ela. Você pode receber o livro aqui? Você não pode, né? Ela, eu não posso, mas você pode me dar. Eu falo, tá, toma aqui, vamos orar. Aí eu saio, eu penso nas pessoas, e isso foi a sala que me deu. Eu penso nos meus irmãos da igreja, cada um com as suas dificuldades, cada um lutando com seus pecados, eu lutando com os meus, né? Com a minha família, que ainda eu tenho, né? Minha filha afastada, meu neto muito refratário à palavra, mas aquela sensação
que eu tive no hospital, que eu não queria vir para casa mais. Eu fiquei aqui, eu fiquei infeliz. Já viu isso? Vocês já viram isso? Alguém ficar infeliz que saiu do hospital? Eu fiquei infeliz por sair do hospital. Mas eu entendi também que eu tenho minhas irmãs, sabe? Que são atizadas, afastadas, sobrinhos meus, problemas sérios, desculpa se eu consigo segurar. Então, o que que o Espírito Santo me deu? Primeiro, a certeza de que Jesus Cristo vai voltar. Quem me deu essa certeza foi ele, não foi outra pessoa. Eu posso ler 500 vezes o Apocalipse, mas essa certeza foi ele. A certeza de que, pastor, eu nunca tive insônia, nem no câncer, nem acidente de carro, nem morte do meu pai, morte do meu irmão, que é muito dolorido até hoje. Eu nunca deixei de dormir. Irmãos, eu nunca tive insônia. Eu tive insônia, sabe quando, pastor? Na prova de direção do Detran. Ali eu só conseguia dormir. Porque eu também não conhecia o Espírito Santo ali. Mas, assim, eu errava tudo, esquecia de dar certo, né? Uma coisa que eu fiz prova 6 vezes, gente, eu tenho que confessar para vocês, 6 vezes. Dirijo bem, nunca bati, tá? Mas, assim, foi ele que me deu a certeza de que tudo que nós fazemos, irmãos, tudo tem que ser para a honra e glória de Jesus. Que aquele momento nosso, aquele nosso pior momento, a gente tem que clamar pelo Espírito, a gente precisa dele, a gente precisa. Como o Senhor diz, ele não briga com Deus, ele não briga com Jesus, não. Eles são uma trindade, são três forças que criaram tudo que a gente vive, que deram tudo que a gente tem. Eles nos deram tudo. Ele nos criou do jeito, imagina, do jeito que a gente é, com o poder do Espírito, imagina, com a Sabe como palavra é que que a Ellen gente White tem. chama a Trindade? Ela diz assim: nós precisamos estar mergulhados mesmo, é uma expressão de profundidade ela quer usar nas três Isso, potências da divindade. São três exatamente, potências. Se eu deixo de usar uma das potências, meu plano, o plano para me redimir olha, sendo exatamente. está sendo amputado, né? Eu não É sou salvo sem Deus, o Pai, irmãos. Se Ele não oferece Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos. isso, Eu não sou salvo sem Jesus. Se o Pai tivesse oferecido Jesus e Ele tivesse negado a nos salvar, nós estaríamos perdidos, irmãos. Ninguém está salvo sem o Espírito, porque se Jesus tivesse como Jesus morreu na cruz, se Ele não tivesse enviado o Espírito, nós nunca aceitaríamos Jesus, porque é o Espírito que me convence a aceitar Jesus. É o Espírito que me convence a imitar Jesus Cristo. Então, e se o Espírito Santo dissesse assim, eu não quero ir, nós estaríamos perdidos. Jesus. E outra coisa, Compreender isso, compreender isso na totalidade é fundamental para a sua relação com Deus. Sabe o que quando, aconteceu? Sim, pois não. não, quando eu aceitei o batismo, foi assim, eu já tinha ouvido o Espírito várias vezes na minha vida. Concurso público, eu tinha minha mãe, mamãe fez, eu disse, não quero mais fazer concurso. Aí, mamãe, o irmão da igreja fez a inscrição de todo mundo, né? Só que eu esqueci o papel, gente. Eu não sabia de papel, eu não sabia de dia de prova, eu não sabia de nada. No dia, naquele dia, eu levantei. Vocês já se sentiram andando nas nuvens? É como eu me sinto quando o Espírito está trabalhando em mim, quando eu dou um livro. Naquele dia, quando eu levantei para fazer o concurso, pastor, nem lembrava de estar no papel. Eu achei o papel, eu fiz o concurso, eu passei no concurso. Eu tive várias coisas aconteceram na minha vida profissional, na minha vida pessoal, mas quando eu me sentia nas nuvens, quando eu aceitei o batismo, que eu falei, pastor, eu quero me batizar, quando eu falei, eu quero me batizar, eu me senti nas nuvens. Então, eu tinha inveja, sabe, pastor? Eu tenho que confessar que sempre a minha inveja. Minha invejinha, mas é inveja branca, tá, irmãos? Quando uma irmã aqui na igreja disse que ela, uma que teve com droga, não sei, que ela entrou na igreja, ela sentiu o abraço de Jesus, eu falei, eu quero também.
Eu preciso também. Mas aí eu penso na minha nuvem. O Espírito Santo, ele vem para mim como uma nuvem. É uma nuvem. Eu não sou eu. Por isso que eu mandei aquela música para o senhor, porque não sou mais eu. Não sou mais eu. Ele sempre esteve presente. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer, mesmo a missão sendo de Deus, o mínimo que eu posso fazer, primeiro, é reconhecer o poder do Espírito Santo como Deus atuante na minha vida. Primeira coisa. Segunda coisa, é o quê? É sempre ter uma maneira de desaguar. Aí entra de novo a sala. Sempre eu tenho que ter uma maneira de desaguar. Então eu tenho que me curar das minhas falhas, que eu sempre fui muito mandona, eu sempre fui muito. Né? Minha irmã diz que, olha ela que chata, sempre tem razão, né, Cláudia? Você só está assistindo. Mas eu tenho razão, sim. No final eu tenho. Porque é o Espírito que está me falando. É ele que está me dizendo. Mas que eu tenho que, ao mesmo tempo, concentrar os meus esforços, né, em ter poder. E esse poder é que vai fazer com que eu tenha aquela sensação no hospital. É impressionante isso, né, irmãos? Porque ela. Você já viu alguém que saiu do hospital dizendo, não quero sair, quero ficar. Porque ela experimenta literalmente o ser testemunha, de ter o dínamos nela, de pregar com eficiência, com poder, né? Agora, como é lindo, né? Como é lindo, o processo é perfeito. Quando ela afina esta relação e o plano para ela agora está completo, ela inclui a pessoa do Espírito Santo no trato diário dela, os olhos da irmã Cris caem sobre as pessoas. Ela não entrega livro, ela não entrega o livro, ela entra em contato com pessoas. Pessoas. Entregar o livro é uma coisa, entrar em contato com pessoas é outra. E quando ela descobre o Espírito Santo, ela, e o que que muda? Ela olha nos olhos das pessoas. Olha E que eu massa, percebo né? por Porque ela elas. está vendo as pessoas lá fora daqui a pouco, mas eu tenho minhas irmãs, eu tenho meu. O pensamento de uma pessoa cheia do Espírito Santo será sempre o que fazer para levar Jesus aos outros. Para Não alcançar. tem como não, irmãos. E aí, sabe o que que eu acho lindo aqui, Cris? Que não é um programa, não é uma semana de oração, é algo de dentro, é uma necessidade, é um impulso. O que que faz, o que que você acha que me faz estar aqui todo dia? Tem alguém me acossando para estar aqui? Tem alguém me forçando a estar aqui? A Val me mandou aí um vídeo do pastor Ranieri passando por severas dificuldades. Pastor, cuida do Senhor. Eu sei que eu tenho que me cuidar, mas é um impulso que me traz para cá, é um impulso que me leva a cada igreja minha, é um impulso que me leva a cada visita, a cada abraço que eu dou nos jovens da minha igreja, a cada irmão da minha igreja que eu atendo, a cada telefonema. Hoje vou buscar barracas do Desbravador, porque a gente já está a milhão por hora cuidando do Campuri. É um impulso, não tem ninguém me acossando humanamente falando. Você tem que parar de viver por data, irmão. Ah, vamos orar porque 10 dias de oração. Não. Ah, vamos pregar porque o pastor disse que agora. Não, é um impulso. E a Cris descobriu o dínamos. E esse dínamos faz você olhar para você e faz você olhar para o outro com muito amor cheio. Cheio de amor dentro. Muda tudo, irmãos. Muda completamente. Nossa, acordar de madrugada, do nada, acordar. Plim, lembrar que eu esqueci de orar por alguém. Poxa, eu peguei o nome daquela pessoa, botei no meu caderninho de oração e não orei por ela. Que esquecida, mas vamos lá, vamos orar agora. Eu procurei, eu assim, gente, eu tenho quatro TV, quatro? Uma, duas, três, quatro TVs na minha casa. Quatro. Vocês acreditam que desde que eu entrei para a sala, desde que eu me batizei, porque eu entrei para a sala logo depois que eu me batizei, eu nunca mais assisti nenhum programa de TV, nem notícia. Meu marido é fissurado em política. Política, desculpa, que nojo. Não é nada, não quero nada disso, não quero nada disso. Onde eu me sinto bem? É conversando, é na sala, é trocando ideia, é, sabe, montando com as minhas amigas estudo bíblico, que a gente já está montando outro. É na igreja, apesar da distância, porque a minha igreja, na verdade, é a igreja do Meia, que é um pastor aqui da sala, que é
pastores de lá. Que eu estive lá, quando o pastor Arilton foi lá, eu fui lá, tirei fotinha com ele. Depois vou mandar Pastor as fotos. Eliabe. Eliabe, pastor Eliabe, uma gracinha. A gente se encontra no mercado de vez em quando, né? Fala, oi, pastor, né? Mas na Barra por conta da minha família, né? E, assim, eu não entendo mais a minha vida de maneira diferente. E eu me cobrava muito, e a Aline sempre falava para mim, Cris, é o Espírito Santo que faz isso, não é você. Não adianta você, é ele. E ela também descobriu o Espírito Santo na sala. A Francileia é uma amiga de estudo, a gente faz um estudo do pastor Nonato, a irmã do pastor Nonato mora fora do Brasil, mas está aqui na sala. Ele é uma pessoa maravilhosa, faz um estudo de Apocalipse às segundas-feiras. E ali eu comecei a mandar livros junto com ele. Eu falei, não, pastor, vamos sortear um livro. Não, o pastor vai sortear um, eu vou sortear outro. Aí veio a Joyce, uma amiga maravilhosa, a gente não se conhece pessoalmente. Então foram vindo pessoas, sabe? Aí agora o Erém, do pastor Esmeraldo, que está sendo uma outra bênção. Tem várias pessoas aqui da sala, tem a Portes, tem a Filomena, a gente se vê assim. Então, as coisas vão tomando um outro rumo quando você tem o espírito. Um outro rumo. Eita, 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 que eu Entendeu? ficaria aqui, dona Cristina, nesse papo Ah, amanhã inteiro. Tu espiritual a fala manhã isso, inteira, meu amigo, porque vai ser tu bom fala assim isso que lá a gente fica longe. com gosto de quero mais. A gente Bom fica. demais. Amanhã nós vamos continuar, de certa maneira, com você, porque a Você Francileia é. vai vir para dar o testemunho dela, e na sexta, nossa Thaíris, lindinha demais, Aí, aquela menina que deu vontade de abraçar aquela criança. isso. Obrigado, viu, pelo seu. Viu como deu certinho? Você foi na minha ideia aqui, deu tudo certo, né? Tadinho. Parabéns. Foi excelente, leve, espiritual, poderoso. Obrigado. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, minha irmã. Tá? E eu só não falei uma coisa rapidinho, antes de dizer que eu amo também vocês, tá? É que o meu marido, ele teve um milagre, dois milagres, na verdade, né? Um milagre, ele teve uma parada cardíaca, saiu eu lembrei muito da Kelly, foi ali que eu falei para o senhor, né? Eu comecei a ler Tiago, né? Tiago, por conta disso. E ele teve um choque, o desfibrilador dele. Eu senti, eu junto com ele, e uma das doenças que ele tem melhorou. Ele está melhorando, ele precisa de procedimentos ainda, mas ele precisa muito mais, irmãos, muito mais de oração, tá? De muita oração, que ele é um coração muito duro. Então, se eu posso pedir alguma coisa hoje aqui na sala 57, além do carinho que vocês já me dão, vocês nem sabem, né? Mas vocês já dão. Aqui é uma troca de carinho muito grande, uma troca de amor muito grande. As pessoas não se conhecem, cada uma num lugar, tem gente do outro lado do mundo, mas a gente se troca, a gente tem intimidade, a gente tem intimidade, né? E o meu pedido é sempre pela salvação das minhas irmãs, do meu marido. A gente sabe que as pessoas, que muitos não vão aceitar, a gente sabe disso, mas a gente quer estar no céu, né? Sala 57, estou aqui, né? Mas com a nossa família, com todos, né? Que nós precisamos nos unir para os momentos que a gente vai viver, né, pastor? A gente vai viver momentos de dificuldade, mas o Espírito Santo não vai nos abandonar, Amém. não Vamos vai, orar pela sua família? Farei isso agora. por favor. Pai Santo, coloca a família da tua filha. Ela está ansiosa para ver o esposo convertido a Cristo. Ele está estabilizando na saúde. Mas precisa de Jesus. Seus familiares, as pessoas que cercam a Cris, que o Senhor os abençoe. Dessa maneira, nos abençoe também em toda a extensão dos mais variados pedidos feitos aqui, clamores do fundo do coração dos teus filhos. Obrigado pela sala, Deus. Obrigado por tudo que vivemos aqui. Obrigado porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Continua conosco, amado Espírito Santo de Deus, a nos conduzir para Cristo Jesus e de Cristo Jesus para as pessoas. Em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Eu amo vocês. Vocês são a parte visível de Deus, tá? Eu sou mais feliz porque vocês existem, tá? E tem mais um Amém. que me deu um branco agora. É sempre assim, fica nervoso, perde a sequência. Eu te amo, Miriam, mais preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível parte de Deus. visível de Eu creio Deus. mais em Deus porque você Obrigada por existe, você. dona Cris. Miriam, te amo. Obrigado por me dar sala. Eu não sei se ela tá aí. Beijo, Minha querido. Que você sempre está. descubra. Parece que eu ouvi um bom dia com alegria, quer ver, Bom ó? dia com alegria. Bom Vamos lá. dia, com muita alegria! Bom dia, É com alegria! Bom dia, com alegria! Bom dia, Bom Deus dia, com abençoe alegria! mais todo Eita, mundo. coisa boa, contando Bom um, dia, dois, três, tchau, ó, pastor é Wagner. Bom dia com hora de alegria. dizer tchau, ó. Tchau, Deus abençoe. Fala 57, Deus abençoe a todos vocês. É tudo na presença do Senhor. tchau.